Olá, prezados alunos, dando continuidade à disciplina de Relações Humanas e Ética, vamos seguir então no próximo bloco, o bloco 3, ressaltando que os direitos autorais desta aula são pertencentes integralmente ao ITED. Senhores, nos blocos anteriores, nós tratamos da parte teórica e conceitual de relações humanas, de ética, e até chegamos a tratar algumas coisas da ética profissional. Agora, nós vamos tratar daquilo que eu considero o mais importante para o corretor de imóveis saber no contexto da ética profissional do corretor de imóveis, que é nada mais nada menos do que a ética do corretor de imóveis. Os aspectos normativos, os aspectos que constam nas resoluções do COFES que tratam da ética do corretor de imóveis. Portanto, a partir de então, nós vamos estar tratando das normas disciplinares relacionadas à conduta, à atuação do corretor de imóveis. Então, senhores, nessa parte do nosso estudo da disciplina de Relações Humanas e Ética, nós vamos tratar especificamente da ética do corretor de imóveis, que abrange aqui um conjunto de normas voltadas a regulamentar a conduta do corretor de imóveis no exercício da sua profissão. É o que a gente observa logo lá no artigo 1º do Código de Ética. Portanto, senhores, para esse nosso estudo é imprescindível que os senhores tenham aí à disposição acesso ao Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis, que é a Resolução 326 de 1992 do COFES. É importante também que vocês tenham acesso aí à Lei 6530 de 1978. Já falei dessa lei quando ministrei a disciplina de operações imobiliárias, é a Lei do Corretor de Imóveis, e os aspectos disciplinares relacionados ao corretor de imóveis na Lei 6530 de 78 estão lá no artigo 20 e artigo 21. Nós também temos disposições disciplinares previstas no Decreto-Lei que regulamentou a Lei 6530 de 78, sendo então o Decreto-Lei 8871 de 1978, o qual traz disposições disciplinares nos artigos 38 a 44. Senhores, esses dispositivos legais e normativos que eu citei e os artigos específicos, eles são de extrema importância. O corretor de imóveis, se não decorar, mas pelo menos ter noção. Porque tem muito corretor de imóveis cometendo infrações e não sabe, acha que a sua conduta ela está toda dentro de uma normalidade. E aí, depois de certo tempo no mercado, praticando aquela infração disciplinar, em determinado momento chega uma fiscalização ou em determinado momento o corretor de imóveis ele é denunciado no CRES. E aí, quando se vai analisar o dispositivo apontado como violado e os fatos que são apresentados, verifica-se então que efetivamente a infração ela foi cometida pelo corretor de imóveis. Daí porque é importantíssimo o corretor de imóveis ele ter, se não o domínio, o conhecimento desses dispositivos que nós trataremos na sequência. Quanto à ética do corretor de imóveis, o artigo 2º do Código de Ética Profissional, ele prevê no seu artigo 2º o que basicamente
incumbe ao corretor de imóveis fazer no exercício do seu mistério, do seu ofício, da sua profissão. E basicamente, o que compete ao corretor de imóveis está sintetizado em deveres gerais. Nos deveres gerais que constam no artigo 2º do Código de Ética, que são os seguintes: defender os interesses que lhes são confiados pelos clientes, zelar pelo prestígio da classe e defender aí o aperfeiçoamento da técnica de transações imobiliárias. Ou seja, tanto o exercício profissional de modo a fazer com que a classe seja sempre respeitada, como o exercício profissional voltado ao aperfeiçoamento da técnica profissional, de modo a que se preste serviços sempre com qualidade, sempre com eficiência e livres de qualquer falha, de qualquer erro que possam gerar prejuízos aos interesses que são confiados. Com relação, senhores, às infrações que são previstas na lei, no decreto-lei e no Código de Ética Profissional, é importante ressaltar que na verdade, a meu ver, um dos problemas é que o que é previsto nesses normativos são apenas duas gradações, de modo que ou as sanções elas são consideradas graves ou elas são consideradas leves. E você não tem um critério objetivo para se aplicar a sanção que, em tese, seria correspondente a uma dessas infrações. Daí porque é importante o corretor de imóveis saber entender que condutas ele deve observar, que condutas podem gerar infração disciplinar, porque aqui basicamente nós temos um 8 e um 80, ou é leve ou é grave. E aí não tem aqui um ato normativo dizendo especificamente, se cometer essa infração, a pena é essa. Não tem. Só tem aqui a lei e o decreto-lei dizendo que a aplicação da sanção disciplinar ela ocorrerá de acordo com as circunstâncias do caso concreto. E aí fica muito subjetivo. O que para mim é grave, para você, aluno, pode não ser, assim como um conselheiro, assim como um membro de uma comissão de fiscalização do CREA, você pode ter aí uma opinião, uma percepção diferente com relação à gravidade de determinada conduta. Eu então, senhores, separei aqui para passar a vocês as condutas relacionadas ao exercício profissional, as condutas do corretor de imóveis, a partir da sua relação específica com o exercício profissional, com a classe, com os colegas e com os clientes. Então, não necessariamente eu vou seguir a ordem aqui do Código de Ética, porque às vezes eu percebo que o Código de Ética ele não tem uma certa coerência sistemática. Às vezes você vê o código tratando de uma situação aqui num primeiro inciso e aí vai tratar de outra situação que já envolve um aspecto bem diferente num outro inciso, e aí depois de vários incisos chega assim então a tratar novamente de uma outra situação que foi tratada lá em cima anteriormente. Então, relacionado aqui ao exercício profissional, que condutas devem ser observadas pelo corretor de imóveis segundo o Código de Ética Profissional? De acordo com o artigo 3º do Código de Ética Profissional, lá no inciso 5, o corretor de imóveis ele deve observar os postulados impostos pelo Código, exercendo o seu mistério com dignidade. Portanto, aqui
não resta dúvida que desrespeitar o Código de Ética Profissional, principalmente se for para causar, vamos colocar assim, um escândalo, uma situação que comprometa a dignidade da profissão, nós temos aqui uma situação que, de acordo com o artigo 8º do Código, configura infração grave. É infração grave a conduta que, por desatender o Código de Ética, gere aqui uma situação prejudicial à dignidade da profissão. Na sequência, o inciso 6 do artigo 3º, ele diz que o corretor de imóveis ele deve exercer a profissão com zelo, discrição, lealdade e probidade, observando os preceitos legais e regulamentares. Notem, aqui nós temos uma situação que nos remete lá ao artigo 723 do Código Civil, que inclusive eu falei no bloco passado e também já falei desse artigo quando eu tratei aí nas operações imobiliárias a atuação do corretor de imóveis. No sentido de que há aqui uma imposição de que o corretor de imóveis ele tenha um trabalho, um exercício profissional impecável com relação ao zelo, com relação à discrição, com relação à probidade, à lisura das operações que ele trata aí no exercício da profissão e deve sempre observar os preceitos que constam na lei, como por exemplo esse do artigo 723, que diz que o corretor de 723 do Código Civil, que diz que o corretor de imóveis deve exercer a profissão, deve exercer a sua atividade de intermediação imobiliária com cautela, com diligência, e também aos preceitos regulamentares, os que constam no Código, que é uma resolução, os que constam também de outras resoluções do COFES, do CRES e assim sucessivamente. Ainda relacionado ao exercício profissional, compete ao corretor de imóveis zelar pela própria reputação, mesmo fora do exercício profissional. Daí porque na aula passada, quando eu falei de relações humanas, eu disse que a questão da aparência, da imagem, ela é muito importante. Somado aqui com essa norma prevista no Código de Ética, nós temos então uma situação que impõe ao corretor de imóveis, para que haja um status de dignidade, de honra da profissão, o dever de que ele tenha zelo pela própria reputação. Evitar envolver-se em situações constrangedoras, situações polêmicas, tipo aquelas que são noticiadas aí na mídia e depois todo mundo comenta mal, todo mundo comenta de uma forma pejorativa. Principalmente porque tem certas situações que as pessoas elas atacam logo o aspecto profissional. Por exemplo, imaginem que determinada pessoa comete uma fraude previdenciária, tenta sacar indevidamente benefício previdenciário. Se é uma pessoa comum, ok, tem uma gravidade, tem um peso, tem uma repercussão. Agora, se nesse caso é, por exemplo, um advogado, aí as pessoas elas já impõem, elas já tratam aquela situação de uma maneira mais grave. Da mesma forma, o corretor de imóveis. Determinadas situações no exercício da profissão, principalmente aquelas relacionadas à probidade, à transparência, elas geram, quando o corretor não zela por sua própria reputação, um impacto bem maior do que se estivéssemos então tratando de uma pessoa comum cometendo
aquela conduta. Essas condutas mencionadas, senhores, portanto, de acordo com o Código de Ética, elas devem ser observadas pelo corretor de imóveis no exercício da sua atividade profissional. E a não observância dessas condutas, principalmente aquelas relacionadas à dignidade da profissão e ao exercício da profissão com zelo, discrição, lealdade e probidade, configuram infração disciplinar de natureza grave, ok? As normas de ética profissional, elas também prevêem vedações. Enquanto eu apresentei ainda há pouco condutas que devem ser observadas pelo corretor de imóveis no exercício da sua profissão, existem condutas que são vedadas, são vedações que o corretor de imóveis ele deve observar e delas se abster para que não incorra em infração disciplinar. O artigo 38, inciso 1 do Decreto-Lei 81.871 de 1978, ele traz aqui uma infração disciplinar genérica, dizendo que transgredir norma ética profissional é infração disciplinar. E aí, a meu ver, se tem aqui uma dupla punição, porque o corretor de imóveis que, por exemplo, deixa de observar um dever de probidade, age de qualquer modo ali em uma situação de não tanta legalidade, vamos colocar assim, violando, portanto, o dever de probidade, ele acaba sendo incurso, ele acaba sendo enquadrado tanto na infração disciplinar específica como nessa infração disciplinar genérica, que é só pelo fato de ter transgredido norma de ética profissional. Eu já lidei com alguns processos disciplinares do CRES, da 12ª Região, e verifiquei que, por exemplo, nos termos de representação, a primeira infração que vem indicada, ou uma das primeiras que vem indicada, é justamente essa aqui do decreto-lei que regulamenta a profissão do corretor de imóveis. Então, na sequência, falando das vedações relacionadas ao exercício profissional, nós temos também o artigo 6º do Código de Ética. E aí eu vou citar aqui alguns incisos de acordo com a ordem que eu acho que seria o mais coerente para nós tratarmos dentro de uma linearidade de assuntos abordados. O inciso 2 do artigo 6º do Código de Ética, ele prescreve que é vedado ao corretor de imóveis manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos em lei ou em resoluções. Ou seja, aquela situação do corretor de imóveis que abre uma imobiliária em sociedade com outros corretores de imóveis e não promove a regularização, a emissão do cresce jurídico, conforme prevê aqui as resoluções cresce e COFES, e acaba tendo aqui uma sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos na lei e nas resoluções. Aqui nós temos uma infração de natureza leve, exercer a profissão mantendo a sociedade em desconformidade com a lei e as resoluções. Uma outra situação que configura a infração e é vedada ao corretor de imóveis é aceitar tarefas para as quais não esteja preparado ou que não se ajustem às disposições vigentes, ou ainda que possam prestar-se à fraude. Essa vedação, configurando, portanto, uma infração, ela, de acordo com o artigo 8º do Código de Ética, é uma infração de natureza grave.
Notem, aqui nós temos a situação do corretor de imóveis que assume determinado serviço sem ter ali a aptidão profissional para fazê-lo. Por exemplo, o corretor de imóveis, ele pega um serviço de avaliação de imóveis quando ele ainda não está, em termos de qualificação profissional e aptidão para o exercício ali da atividade, ele ainda não está, ele ainda não tem capacidade para executar aquela tarefa. E nesse cenário, certamente, ou ele não vai concluir o negócio, ou ele, concluindo, certamente deve apresentar ali algum tipo de problema, algum tipo de prejuízo para o cliente. O corretor de imóveis também não deve, além de não aceitar tarefas para as quais ele não está preparado, o corretor de imóveis, ele também não deve aceitar tarefas que possam se prestar a fraude. Imagine, por exemplo, o corretor de imóveis que é procurado por um cliente que está sendo executado na justiça. E aí já tem determinação para que os bens desse cliente que procura o corretor de imóveis sejam penhorados, sejam bloqueados na justiça. O corretor de imóveis aceita, sabendo que ali a venda de um imóvel configuraria fraude. O corretor de imóveis aceita então vender, intermediar uma negociação imobiliária de um imóvel de uma pessoa que está ali na mira da justiça respondendo a um processo de execução. A tarefa que o corretor de imóveis aceita aqui no caso, ela notadamente se prestará a uma fraude contra a execução. Outra situação também que o corretor de imóveis deve se abster por ser vedação expressa está no inciso 18 do artigo 6º, que diz o seguinte: reter o corretor de imóveis em suas mãos negócio quando não tiver probabilidade de realizá-lo. O corretor de imóveis, ele sabe que aquela situação ela é difícil de reverter. Por exemplo, o corretor de imóveis aceita intermediar uma negociação imobiliária de um imóvel que está em discussão judicial num processo de inventário e partilha, e ele quer passar ao cliente que ele vai conseguir resolver toda a situação de transferência de titularidade do imóvel a quando do fechamento ali do contrato. Não vai, porque processo de inventário ele leva um certo tempo para acontecer, principalmente se for um inventário judicial, que às vezes leva anos. Então, quando o corretor de imóveis ele segura em suas mãos um negócio que não tem probabilidade de realizar, não tem probabilidade de se conseguir efetivar, ele comete, de natureza leve, mas comete uma infração disciplinar. Essa conduta ela é vedada com relação ao exercício profissional. Agora, como infração grave, nós temos também o seguinte: promover transações imobiliárias contra disposição literal da lei. Então, quando o corretor de imóveis ele pratica qualquer transação imobiliária em total inobservância, até mesmo contrariando a lei, ele está cometendo uma infração de natureza grave. É o caso, por exemplo, do corretor de imóveis que intermedia uma negociação para a venda de um imóvel sem a participação do cônjuge do cliente quando eles são casados em regime de comunhão de bens, parcial ou universal. No caso aqui, a transação imobiliária está sendo promovida contra a disposição literal da lei, que determina que o cônjuge ele deve anuir
na transferência de propriedade de bem imóvel. Outra situação que configura infração está lá no inciso 17, que diz o seguinte: anunciar capciosamente. É quando o corretor de imóveis ele promove aqueles anúncios que podem induzir o cliente, que podem induzir o interessado, o consumidor, em erro. São aqueles anúncios que eles quase sempre omitem alguma situação que pode influenciar no negócio ou que indicam determinada condição ou circunstância que não está presente no negócio. É o caso, por exemplo, de um imóvel que vai ser negociado, vai ser vendido e o imóvel apresenta uma dívida grande de IPTU. E aí o corretor de imóveis coloca no anúncio que a situação do imóvel está toda em regularidade. Não está. É mais interessante o corretor de imóveis não colocar essa informação no anúncio e quando for tratar pessoalmente com o cliente, ele explicar, olha, nós temos uma situação assim de uma dívida. Eu até expliquei em aulas passadas aos alunos que eu cheguei a prestar assessoria numa negociação de compra e venda em que o imóvel tinha uma dívida de quase R$100 mil de IPTU. Então, essa dívida ela foi comunicada ao interessado pelo corretor de imóveis e ela entrou, a assunção dela, ou seja, o cliente assumindo a dívida, entrou como parte do pagamento. Então, nós temos aqui uma conduta que mostra que não teve nenhum anúncio capcioso, nenhum anúncio de modo a enganar, a ludibriar ali o cliente, o interessado no negócio, causando aí uma falsa percepção da realidade. E esse tipo de situação quase sempre gera a anulação do negócio. Então, assim, além dos efeitos cíveis dessas condutas, você tem aqui um efeito disciplinar. Notem que algumas situações que eu estou exemplificando, eu já cheguei a passar para vocês quando eu falei da responsabilidade civil do corretor de imóveis. Porém, há de se observar que aqui eu estou falando da responsabilidade ética, eu estou falando aqui apenas do aspecto disciplinar, ok? Prosseguindo, nós temos uma relação de condutas que o corretor de imóveis deve se abster, prevista no artigo 20 da Lei 6530, e aí essas condutas que na sequência eu vou expor a vocês, elas têm um desdobramento também no Decreto-Lei 81.871 de 78. São as seguintes, falando ainda de anúncio: anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de documento escrito. Aí aqui a gente vem para a questão da formalidade, as formalidades que eu sempre falo aos alunos que se deve observar. Então, para fazer um anúncio, de acordo aqui com a lei, o corretor de imóveis ele deve ter uma autorização por escrito para assim proceder. Da mesma forma, configura a infração de natureza leve, a anterior é de natureza leve também, anunciar sem ter autorização. Fazer anúncio ou impresso relativo à atividade profissional sem mencionar o número de inscrito. Quando o corretor de imóveis ele anuncia sua atividade e não coloca o número do CRES. Daí porque vocês observam que no anúncio está lá corretor tal, CRES tal. É justamente para atender aqui a norma que veda o anúncio sem a especificação do número de inscrição profissional. Outra circunstância que nós temos aqui, ela diz respeito ainda a anúncio em anunciar imóvel loteado ou em condomínio, sem mencionar o número de registro do loteamento ou da incorporação no registro de imóveis. Notem,
todas essas condutas que são vedadas aqui pela lei são condutas relacionadas a formalidades. Portanto, o corretor de imóveis ele deve sim se atentar para essa questão das formalidades. É por isso que eu sempre digo que ser corretor de imóveis não é só vender imóveis. O corretor de imóveis ele deve ter todo um conhecimento daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que deve e daquilo que não deve fazer no exercício da sua profissão. Outra circunstância que é vedada pela Lei 6530, no artigo 8º, é violar obrigação legal concernente ao exercício da profissão. Essa aqui é até uma circunstância genérica que é enquadrada, por exemplo, quando o corretor ele age com desleixo, ele age de modo a prejudicar os interesses do seu cliente, além das infrações pertinentes ao causar prejuízo, o corretor de imóveis também pode ser enquadrado nessa infração, já que o artigo 723 do Código Civil diz que o corretor de imóveis deve exercer a corretagem com cautela, com prudência. Daí, se há, por exemplo, aqui a venda de um imóvel sem o levantamento das referidas certidões, denotando que houve aqui uma negligência, não houve toda essa cautela, não houve toda essa prudência, conforme recomenda o Código Civil, nós temos aqui um descumprimento de uma obrigação legal. Daí porque a violação dessa obrigação legal gera então a infração disciplinar de violar obrigação legal relacionada com o exercício da profissão. O inciso 9 do artigo 20, ele prevê aqui como infração grave praticar no exercício da atividade profissional ato que a lei defina como crime ou contravenção. Então, se o corretor de imóveis ele pratica no exercício da sua atividade um crime ou uma contravenção, além de responder na esfera criminal e na civil, se tiver reflexo também na civil, o corretor de imóveis também comete uma infração de natureza grave. Ainda, o artigo 38 do Decreto-Lei, ele prevê que o corretor de imóveis, ele comete infração grave quando ele exerce a profissão estando impedido de fazer, ou quando ele exerce a profissão para facilitar o exercício ou não de pessoas não inscritas ou impedidas. É aquela situação, tem um corretor de imóveis que está suspenso ou alguém que não é inscrito, e aí você procura você e você vai lá e faz o contrato, é você que aparece, é o seu Cresce, vamos dizer, é usar o seu Cresce. Então, aqui nós temos uma infração que o corretor de imóveis que participa desse tipo de situação comete. Quando ele exerce, se ele tiver suspenso, por exemplo, não pode exercer a profissão, tá? Ou se ele permite, facilita por qualquer meio que alguém que não é inscrito ou está impedido exerça a profissão. Além disso, configura infração de natureza grave, segundo o inciso 12 do artigo 38 do Decreto-Lei, promover ou facilitar a terceiros transações ilícitas ou que por qualquer forma prejudiquem interesses de terceiros. Aquela situação que eu expliquei ainda há pouco. O corretor de imóveis intermedia uma situação aqui para fraudar a execução. E a fraude à execução, além dela ter um efeito cível, tá, que gera ali a nulidade do negócio que é celebrado, ela tem também um efeito na esfera criminal. E notem que aqui a lei ela fala apenas em transações ilícitas, não se refere especificamente no ilícito penal. Quando se refere no ilícito penal, a gente vê o que eu falei ainda há pouco, quando o corretor de imóveis pratica crime ou contravenção penal. Aqui sim é o ilícito penal, tá? Então, uma outra situação com menor frequência, mas previsto ainda no artigo 38, no inciso 13, refere-se
ao corretor de imóveis se recusar a apresentar a carteira de identidade profissional. É uma infração disciplinar de natureza leve, mas é uma infração disciplinar.